E como subseção final dessa parte de aletas, nós vamos ver agora a transferência de calor a partir de uma parede, de uma superfície aletada, certo? Então nós temos um conjunto de aletas planas, como se fosse um dissipador de calor aqui, certo? Tá? Desses que a gente anexa a superfícies quentes, né? Principalmente ali de dispositivos eletrônicos, para melhorar a troca térmica, certo? Então nós temos várias aletas aqui protuberantes aqui no meio fluido, tá? Então aqui seria o meio fluido, por exemplo, com convecção, e nós temos essas áreas de aleta aqui, tá? Então, nós temos uma temperatura da base que supostamente comum entre uma área desprovida de aleta, como essa daqui, né, e uma área, ou seja, de parede simplesmente, e a base de aleta, né, aqui nós temos aleta de área AF, e nós temos o fluido a uma temperatura T infinito, tá? Então, a taxa de transferência de calor a partir das aletas é dada pela seguinte expressão, certo? Ou seja, para uma aleta, vamos dizer assim, né? A taxa de transferência de calor para uma aleta é o produto H, né, vezes a área de aleta, que contempla não só a área lateral, mas também a areazinha da ponta aqui da aleta, certo? Eu posso ter, por exemplo, o mesmo coeficiente de convecção que eu tenho nessa região lateral aqui na região da ponta, né? Vezes uma diferença de temperatura, né? No caso, a eficiência de aleta ela entra como um fator compensatório sobre o fato de que nem toda a extensão da aleta está na temperatura da base, certo? Eu tenho um perfil de temperaturas ao longo da aleta. Porém, a definição de eficiência de aleta me permite escrever a taxa de transferência de calor a partir da aleta usando essa diferença de temperatura, que é a diferença de temperatura maior possível, né? E usando a multiplicação pela eficiência de aleta para compensar esse fato de que eu tenho um perfil de temperaturas ao longo da aleta, certo? Tá? Então, essa é a vantagem de se trabalhar com a eficiência de aleta, né? Porque ela é um fator compensatório para o fato de que o perfil de temperaturas na aleta não um perfil uniforme referente à temperatura da base, certo? E aí, claro, se eu quiser saber a taxa de transferência de calor em N aletas, basta multiplicar essa equação aqui pelo número de aletas, certo? Se a F for a área de uma aleta. Se a F for a área de todas as aletas do conjunto, aí já está embutido ali aquele número, tá? Bom, a taxa de transferência de calor removida pelo trecho de área de parede, né, o trecho de área sem aleta, é dado por essa expressão aqui também. Né? É um H vezes a área de parede, né, de parede sem aleta, vezes a diferença de temperatura. Né? Então, esse AW aqui representa a área de de todos os trechos, né, de todas as porções sem aleta. Tá? Então, a taxa total de transferência de calor vai ser a soma da taxa das regiões com e sem aleta. Certo? Na região com aleta, eu tenho, supondo que é o mesmo H, né? Eu tenho H vezes eta F AF delta T, e na região sem aleta é H vezes A W delta T, certo? Aqui faltou a bolinha aqui para dizer que baixo fluxo, mas isso não tem muita importância não, tá? Eu estou anotando até aqui na minha folha original, tá? Então, nós temos essa área aqui, né? AW mais eta F AF, nós podemos chamar de área efetiva. Né? É uma área efetiva de troca, em que a eficiência de aleta entra para compensar, para tirar uma certa fatia que não tem aquele peso na transferência de calor, tomando como referência a temperatura da base. Tá?
tá certo? Então, essa área F aqui é a área efetiva de transferência de calor, né? E aí nós podemos escrever essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, com a taxa total de transferência de calor, da seguinte forma. É um H, na verdade é o mesmo H com a barra, né? Deveria ter a barra aqui e a bolinha, né? Porque é o mesmo H, vezes uma área total, que agora é a área de aleta, mais a área sem aleta, vezes uma nova eficiência, né? Que nós chamamos de eficiência global da superfície. É claro que ela vai se relacionar com a eficiência de aleta, vezes o TB menos T infinito, tá? É uma outra forma de escrever. Então, é o H vezes a área total, vezes uma eficiência global da superfície. E aí fica óbvio, né, que essa eficiência global da superfície é uma relação entre a área efetiva e a área total, ou seja, é AW mais ETAF AF dividido pela área total, que é AW mais AF. Então, aqui é só um algebrismo, né? Eu estou chamando AW de área total menos AF mais ETAF AF sobre a área total. E aí dividindo, né, fazendo aqui o quociente, eu tenho que a eficiência global da superfície é 1 menos AF sobre AT vezes 1 menos ETAF. É óbvio que se a eficiência de aleta for igual a 1, ou seja, se toda a extensão das aletas estiver na temperatura da base, então, obviamente, a minha eficiência global da superfície também vai ser igual a 1. Tá? E para um determinado valor de eficiência de aleta, né, a eficiência global da superfície é sempre ligeiramente maior. Tá? É sempre um pouquinho maior. Então, se eu tenho eficiência de aleta de 90%, por exemplo, 95%, sei lá, essa eficiência global da superfície vai ser um pouquinho acima, 96%, 96,5%. Tá? Isso porque entende-se que a região sem aleta ela tem uma eficiência de 100%, sempre, certo? Para aquela região. Tá? Então, pessoal, esse foi o último clipe da parte de aletas. Eu sei que foi, ao mesmo tempo que foi um pouco intenso assim, em termos de exploração, eu deixei muita coisa para trás aqui, né? Eu deixei, por exemplo, pinos, né? Aletas com forma de pino, aletas circulares, aletas com variação da seção transversal, tudo isso ficou de fora, né? E as soluções matemáticas para essas últimas duas aletas que eu falei, né? Aletas circulares e aletas de seção transversal variável, é um pouco mais complexa porque envolve as equações de Bessel, mas eu fiz questão de não apresentar isso por questões de tempo. Tá? Eu prefiro ser mais simples na questão matemática, mas poder explicar a física, gastar um pouquinho mais de tempo na física, né? Explorando, por exemplo, os parâmetros adimensionais, a influência de certos mecanismos para que essa parte fique consolidada. E aí a parte matemática, eu sei que vocês vão ter a oportunidade de ver em outras disciplinas, como equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, e até outras disciplinas também da área térmica, né? E isso vai, no final, tudo vai se complementar, tá? Inclusive até com soluções numéricas, né? Existem disciplinas aí da área numérica que vocês vão fazer e vão complementar as suas formações, tá bom? Então, com isso eu fecho esse clipe aqui e a seção 3.6.4, tá? Que é de superfície estendida.